aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem, sexta-feira, acredite se quiser, tivemos um dia relativamente calmo, mas a gente não pode deixar a sexta-feira passar batida, não podemos deixar a sexta decepcionar e cá estamos nós, com muitas coisas para falarmos sobre 2026 e com notícias positivas, algo que é estranho, né? No vocabulário do bolsonarismo, o pessoal fica até desconfiado. Mas, gente, tem muita coisa pra gente comentar. Eu, na verdade, quero começar o vídeo não falando de 2026. Então, notícia boa pra gente comentar. Depois quero falar rapidinho só sobre Bolsonaro. Aí a gente começa. Vamos falar de Lula, vamos falar de pesquisa, vamos falar de giro internacional do Flávio, da consolidação da candidatura do Flávio, de outras consolidações, né? Que podemos falar que foi uma capitulação, que a turma da centro-direita entendeu que é o Flávio Bolsonaro que é o candidato. Vamos falar do Kassab, vamos falar da filiação do Caiado, vamos falar do Ratinho Júnior, vamos falar de acordos que já podemos ter nas eleições, visando aí o segundo turno. Vamos falar da capa da Veja, importante mesmo a capa da Veja, animadora, por mais que eles tentem lacrar e ainda dá a entender que teria talvez uma chance do Flávio não ser o candidato da direita. E vamos entrar em umas discussões bem curiosas, porque relembrar é viver. Caiado sabe bem disso, né, Caiado? Tem umas coisas boas pra gente comentar. Tem uma análise curiosa do Fernando Schuller, que também apareceu, onde ele demonstrou que conseguiu compreender por que setores da direita, mesmo que se assumem, não tem vergonha de bater no peito e falar eu sou direita, não gostam da centro-direita e querem realmente assim, uma força antissistema. E isso vai encaixar com um texto que tinha sido publicado alguns dias atrás e que eu tava doido pra achar um tempinho em vídeo pra gente debater sobre a direita e eu acho que vocês vão gostar bastante. Enfim, vamos que vamos, tem muita coisa pra gente comentar, é um tema só, basicamente, tanta informação. Começando o vídeo com a notícia extremamente boa, inacreditável, né? Acho que realmente é inacreditável. Vocês devem saber quem é esse rapaz, David Agape, que juntamente com o Eli Vieira foram alvos da mesma ação aí que tentava persegui-los e juntos eles publicaram o Twitter Files Brasil, juntos eles publicaram diversas matérias da Vaza Toga. A primeira parte começa com o Verdivaldo e o Serapião, depois, tudo que veio depois basicamente é o Agape com o Eli Vieira. E aí, gente, a Letícia Lourenço, que estava envolvida lá naquelas confusões, inclusive da Vaza Toga, entrou com ação aí lá no Olimpo contra eles e, acreditem se quiser, foi arquivado. Se fosse eu tava plantando bananeira e fazendo festa. Arquivado. E aí até o Agape ficou sem entender. E ele falou assim, rapaz, muitos podem se perguntar quais foram as motivações para o arquivamento. Será? É um momento desfavorável para o ministro? Diante aí do escândalo do Banco Master? Seria exagero grotesco das acusações, né, feitas pela Sá Lourenço? Ou ainda a fragilidade de uma banca de advogados que comprou uma narrativa ridícula, sem sequer entender com quem estava mexendo? Enfim, de nada adiantou puxar o saco do ministro e enviar a petição diretamente para a mesa dele. E de nada adiantou ONG financiada com grana do exterior fazer dossiê para embasar a perseguição. A investigação continua. Parabéns, Agape. Parabéns, Oliveira. Tomara que isso seja, sei lá, sabe quando o sol vai nascendo, raiando assim, os primeiros raios de sol de um momento diferente no Brasil, onde jornalistas de direita não são perseguidos? Se Deus quiser, né? Só tá começando. Trazendo só uma atualizaçãozinha rápida sobre o Jair. Ele recebeu a visita do Rodovalho. E o Rodovalho relatou, né, que o Jair segue numa situação, né, que, pelo amor de Deus, não tem explicação pro Jair não estar, no mínimo, em casa. Era pra estar solto. Aí tá ali, né? Bolsonaro relata tontura durante visita de Bispo Rodovalho. Ex-presidente relatou momento de tontura durante a visita, né, lá na Papudinha. O que falta, gente, pro Bolsonaro ir pra casa? O que falta, sabe? O que falta? Até quando vão continuar com toda essa maldade? E aí, falando de maldade, não vou nem dar play no vídeo nem nada. Vocês conhecem muito bem o que é o MBL. Vocês conhecem muito bem quem são as suas lideranças. Pois Chico Linguiça, líder máximo do movimento, batizado aí pelos pais de Renan Santos, ele disse que o Flávio Bolsonaro
tem de morrer. E não é figura de linguagem, não. Imagine só a que ponto as coisas estão chegando. O MBL, que junto com o Luciano Nayan, foi peça-chave na construção de todas essas ideias que fundamentaram, né, depois os dossiês da CPM das fake news, que foram parar no inquérito das fake news, nas narrativas da imprensa. Quem começa falando que o bolsonarismo ia fechar o Congresso e o Supremo foi o MBL. Foram eles, em maio de 2019. Kataguiri saiu dando entrevista na imprensa afirmando isso daí, e Renan Santos saiu inventando nas redes sociais. Olha o que esses caras fizeram no Brasil e agora quer matar o Flávio Bolsonaro. Presta atenção se seu filho anda assistindo esse tipo de coisa. É o tipo de conteúdo aí que você tá vendo ser propagado nas redes sociais. Veja só como são as coisas, né? O MBL pode. Agora imagine se fosse algum bolsonarista falando isso daqui sobre alguém do MBL. Pra vocês terem ideia, eu nem coloquei aqui em vídeo. Mas, meu Deus. Dá uma agonia falar uma coisa e não poder mostrar. Tá bom, mas aqui eu mostro rápido. Eu falo o seguinte, que até Nando Moura, nem Nando Moura conseguiu achar isso daí normal. Nando Moura. Cadê? Nando Moura, oficial. Pronto, ó. Nem Nando Moura, que me bloqueou, meu menininho lindo, nem ele conseguiu passar pano. Olha, ele compartilhando comunicou contra o MBL. Aqui, ó. Isso aqui é um absurdo. É uma ameaça de morte clara. Dá pausa aqui. Uma morte clara que vai ser entendida exatamente assim pelos psicopatas que num dos grupos extremistas do MBL. Ele tá falando, cara, a turma do MBL, o jeito que o Renan Santos basicamente tá dando a ordem do que é pra fazer contra o Flávio. Tá querendo criar um novo Adélio Bispo. Nem Nando Moura conseguiu aguentar o MBL. Veja que ponto as coisas estão chegando, né? Do debate político brasileiro. Mas vamos lá. Falando agora de coisa boa mesmo, boas notícias em sequência. Levantamento do Poder Data. Desaprovação do Lula já voltou a subir. O Lula só teve um curto período que a desaprovação dele deu uma cedida, que foi quando começou ali Tarifaço, Magnitsky, porque toda a turma da centro-direita, a imprensa, o judiciário, o empresariado, todo mundo entrou em campo com mentiras e dando gritariazinha ao invés de tentar usar a pressão do momento para salvar o Brasil. Só e somente isso. Foi o único momento. E estava óbvio para todas as pessoas. Todo mundo falava, cara, isso daqui não é para sempre. Essa melhora, né, ou despiora do Lula não é sustentável. Todo mundo falou isso na época. Todo mundo falou. Mas qual foi a preocupação da turminha da direita permitida? Não, mas Lula, vocês estão ajudando o PT. E já tá ali. Não tem como. O governo Lula não se sustenta. Aquela narrativa da soberania nacional já foi pro saco. Ninguém liga mais. 57% de desaprovação. Só 34% de aprovação. Lula já tá vendo ali a desaprovação dele empatar com a aprovação entre os católicos. E o mandato começa com ampla aprovação. Ampla aprovação. 62-31 já tá 48-45. Independente se o número tá certo ou não, o que você vê é uma tendência. Qual é a tendência? A tendência é que o Lula tá cada vez menos aprovado e mais desaprovado. Esse número aqui eu não sei nem como é que um dia já foi mais baixo, né? Eu realmente não sei, mas tudo bem. Percepção de aumento da corrupção sob Lula sobe 10 pontos em 2 anos. Eu não sei como no Brasil, né? Ainda tem gente que acha que a corrupção durante o PT diminuiu. Mas você vê que o número que acho que diminuiu, né, é 18%. Aqui é o petismo fanático. Mas a quantidade de pessoas que vê que a roubalheira está aumentando, assim, segue no aumento aí, em uma tendência de forma inquestionável. E o diminuiu já está caindo bastante. E um dado que é bem interessante, porque não é a primeira pesquisa que mostra isso, não é a primeira pesquisa que está falando sobre isso,
Hoje, o político com a maior rejeição do país é o Lula. E diferente do Flávio Bolsonaro, o Lula é uma pessoa que todo mundo já conhece. Flávio não é Jair. O Flávio pode até herdar, mas na hora que o Flávio abre a boca, são outros 500. E tu quer ver uma coisa que você vai entender de forma fácil, porque você acompanhou minimamente as eleições de 2022? Já estamos em janeiro e nem mesmo a Rede Globo, os safadinhos da Globo News, estão conseguindo vender aquele papo de frente ampla da luta pela democracia. Ninguém consegue atacar o Flávio Bolsonaro nesse âmbito. A capa da Veja é bem simbólica para relatar como o Lula está sozinho nessas eleições. Toda aquela máquina, todo aquele apoio que ele recebeu em 2022, ele não vai receber agora. Não vai receber agora. Com um candidato que não vai ter a rejeição de Bolsonaro e que possivelmente vai receber mais apoios do que o Jair teve em 2022. O cenário para o Flávio está cada dia maior e essa percepção... Peraí. Para poder colocar todas as pesquisas em sequência. Você bota aqui, ó. E essa percepção do Flávio, que a coisa só está melhorando, tá aqui, ó. A Polymarket é uma plataforma, né? Basicamente o pessoal aposta aí no que vai levar e normalmente a Polymarket tem uma tendência a acertar muita coisa, né? Porque mostra assim, as tendências da sociedade. E você vê que Flávio Bolsonaro tá numa crescente, assim, violenta, né? Porcentagem de chance de vitória. Flávio já tá batendo 30%. 30%. O homem tá crescendo. O homem tá crescendo. Mas vamos voltar aqui, né? Nosso presidente, futuro presidente Flávio Bolsonaro, tá com seu irmão numa viagem internacional. Já tiveram em Israel, agora estão rodando no mundo árabe. Ao lado do irmão, Flávio Bolsonaro faz giro no Oriente Médio e promete resetar a política externa brasileira. A visita integra uma série de viagens organizadas pelo Eduardo para preparar o que Flávio promete ser um reset da política externa brasileira para o Oriente Médio, caso vença as eleições de outubro. Aí tá ali uma das imagens dos últimos dias, de ontem, na verdade, né? Satisfação em encontrar Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, presidente herdeiro e primeiro-ministro do Reino do Bahrein, junto com o senador Flávio Bolsonaro. Agradeço também ao seu irmão, Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, comandante da tropa de elite da Guarda Real, pela cândora que vestimos nesta foto. No mundo árabe, a cândora é o equivalente ao terno e gravata. Vestir a roupa tradicional é mais do que estilo, é respeito. Diplomacia se faz com gestos e gestos constroem confiança, proximidade e resultados reais para Bahrein e Brasil. Respeito gera reciprocidade, reciprocidade gera resultados. E falando em resultados, em pesquisa espontânea, Flávio já supera intenções de voto de Bolsonaro, porque as pessoas já entenderam que o candidato é o Flávio. O Jair aparecia pontuando muito bem na espontânea, por quê? Porque o povo o povo rejeitava apoiar um candidato do regime, ou um candidato imposto. Aí você vai para votar em quem? Votar no Bolsonaro. Vamos votar nele. Para vocês, né? Quando a pessoa perguntar, votar em Bolsonaro. Agora que sabemos que o candidato será o Flávio já recebeu esses votos e agora aparece com mais votos do que o Jair na espontânea. É a força do bolsonarismo, né? Que eles teimam em não aceitar. Mas uma tendência importante, o Flávio não para de crescer. Olha, o crescimento de Flávio que assustou os limpinhos e o cenário no segundo turno. No segundo turno, falavam que antes, não, o candidato com mais chance de vencer o Lula é o Tarcísio, ppp. O Flávio e o Tarcísio estão pontuando do mesmo jeito já, não tem nem o que falar. E olha que Tarcísio, posição, candidato, nós daria a mesma rejeição do Flávio e tudo mais, com a máquina na mão, e tá ali. Nosso querido Flávio Bolsonaro é disparado. O Ratinho Júnior não dá nem pro chulé, né? Tá ali embaixo ali, esquece com o Ratinho Júnior. E no cenário de primeiro turno, tava lá o Flávio com 19, pula pra 27, né? Em dezembro, quando confirma que é ele, depois já passa pra 33. E esses números não irão parar de crescer. E eu tenho para mim que grande parte dos votos do Ratinho Júnior, do Ronaldo Caiado, do Romeu Zema, do Aldo Rebelo, do Chico Linguiça, falando que vai matar o Flávio, aí eu acho que não, né?
Aqui já passou do nível do voto nulo. Aqui já passou do nível do voto nulo. Aqui já é caso de... Eu acho que devia acionar a polícia, realmente colocar a polícia, porque não dá pra normalizar você pregar, né, contra a vida de um político, né? Ainda mais quando o pai dele, nosso querido Bolsonaro, quase foi morto pelo Adélio Bispo. Então, assim, Renan Santos está tentando fabricar um novo Adélio. Eu acho que ele deveria ser responsabilizado por isso. Não dá pra normalizar essa barbárie, né, como a turma do MBL gosta de fazer. Não, simplesmente não dá. Já passou do nível aí do debate de ideias. Em 2022, o Zé Bonitinho, eu acho que ele já era prefeito de São Paulo. Ele assumiu relativamente bem próximo. Naquela época ali, você não tinha uma grande proximidade, algum tipo de gratidão, de eu vou ajudar aqui na campanha presidencial e tudo mais. Ele até deu um apoio assim a Bolsonaro em 2022. Ele realmente deu apoio a Bolsonaro em 2022. Mas não foi aquele apoio, né? Ele não entrou de cabeça. E o Zé Bonitinho tá surpreendendo, viu? De verdade. O Zé Bonitinho vai continuar como prefeito. Ele não vai vir pra nenhum cargo, governador, senador, deputado, nem nada. E pelo tom que ele tá adotando, a gente vai ter agora o prefeito da cidade mais populosa do Brasil, cidade que, inclusive, Bolsonaro perdeu. Bolsonaro vence no estado de São Paulo, mas perdeu na capital. E agora a gente vai ter a máquina da capital ao nosso favor. Mais uma notícia para comemorar, né? Veja ali, né? Tsuki coloca. A repórter da Folha pergunta novamente se Zé Bonitinho vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Olhem o que ele relembra sobre a atitude de Bolsonaro em meio à resposta. Vamos lá, Zé Bonitinho. Voltando um pouco à questão do Flávio Bolsonaro, o senhor usou alguns termos que eu até anotei aqui, se ele for candidato, citou também esperança de que ele conseguiria derrotar o PT, mas não ficou muito claro. O senhor apoia uma candidatura, uma eventual candidatura do Flávio? Apoio, Juliana. Eu tenho hoje assim um desenho muito transparente e claro daquilo que eu acho que é importante para o nosso país. Se a candidatura do Flávio Bolsonaro é a candidatura que vai representar a derrota do atual governo do PT, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que estar traçando. Eu não tenho muito contato com o Flávio, acho que eu conversei com o Flávio 2 vezes. Das 2 vezes que eu conversei com ele, me pareceu uma pessoa muito sincera e muito simpática, né? Até bem humorado. Deixa eu te contar uma coisa, um dia eu estava conversando com ele, e ele falando assim, olha, eu fui candidato, acho que é prefeito lá no Rio de Janeiro, e ele disse que estava lá na beira, na avenida ali perto da praia, distribuindo santinho, estava muito bom, e o pai dele ligou para ele. Aí, o Flávio me contando, né? Falou, meu pai me ligou, tá, o 01, como é que tá aí? Tá, tô aqui distribuindo santinho, tá super bacana, vem pra cá que tá muito bom, a aceitação tá ótima. Ele falou, não, para com isso, vem pra casa. Ele falou, como? Não, pode vir pra casa. Ele falou, meu pai não queria que eu ganhasse naquele momento, e acho que ele não achava que eu tava preparado ainda, né? Então, essa forma de poder falar com transparência, com sinceridade, ele tem essa coisa. Da família, me parece que é o que mais tem condições, assim, de diálogo, né, com as pessoas. A gente vê o Eduardo, é um cara que eu tenho mais contato com ele, teve uma participação bastante importante na minha campanha aqui. Ele veio aqui, fez gravação me apoiando na minha reeleição. Então, para você ver a minha colocação sincera, né? Eu, mesmo tendo um contato maior com o Eduardo, o Flávio me parece uma pessoa mais apta a poder dialogar com vários setores. A gente sabe que a gente vai ter que ter o voto da direita, atrair bastante voto do centro para poder ganhar essas eleições. Eu tenho bastante convicção que dentro do contexto atual que está posto, o Flávio é um candidato muito competitivo. Tanto é que teve pesquisa agora recente que colocou, e o meu voto vai ser no Flávio, se confirmar ele candidato, né? Eu acho que tem convenção ainda, ele vai ser candidato efetivamente quando a convenção homologar, quando o Tribunal Superior Eleitoral, no caso de presidente, fizer ali o registro da candidatura, e se confirmando tudo isso, né, evidentemente vai ter o meu apoio. Rapaz, eu tô gostando do Zé Bonitinho. Eu só queria, gente, um apoio da galerinha que vocês conhecem bem, no estilo Zé Bonitinho. Sem nem, assim, estanejar, respirar. O cara não apenas deixa claro, ó, o meu voto é do Flávio. Aí ele fala, não, pode ser que ele seja candidato, né? Beleza, vai ter aí conversão, mas se for, é meu. Já tô deixando aqui claro. E o cara ainda relembra, pô, tive com o Flávio, teve isso, teve aquilo outro. Ainda vende o peixe do cara, ainda elogia o cara. Não é aquele apoiozinho tímido, não. Ah, não. Se Bolsonaro falar, né? Na hora certa aí, né? Não. Meu candidato é o Flávio. Pô, o Flávio é um cara sincero, um cara gente boa, um cara de construção, um cara isso, um cara aquilo outro. Pô, os filhos
Gosto de todos, Eduardo. Cara, o Eduardo, meu brother, me ajudou bastante, participou de minha campanha. Gente, de verdade, gente, é pedir demais. O Zé Bonitinho, esse Palerma, querendo ou não, ele teve assim um apoio, mas não foi o mesmo apoio que alguns deputados tiveram. Esse cara, querendo ou não, ele tem a máquina na mão, tem a força do partido, ele já tinha alguns votos. Obviamente que Bolsonaro foi peça-chave na virada de chave, e o Melo Araújo, participando da live do pessoal do Código 22, se eu não estou enganado, tava ele, o Fábio Tom, o Lisboa e acho que o Moisés. E aí o Melo Araújo falou, cara, vocês não tem noção da força do Jair, bicho. Se não fosse aquela live do Jair, falou, ó, é aqui, é o Melo Araújo com o Ricardo Nunes, nosso candidato, é capaz de ter dado o Pablo Marçal, aquela maluquice. Assim, o Ricardo Nunes lembra disso. Já pensou? Todo mundo sair de cima do muro e apoiar com convicção. Agora tu vê alguns deputados federais da direita, né? Direita, super ativos nas redes sociais e não falam ai sobre o Flávio. Não compartilha nada do Flávio, mas quando são outras pessoas, aí eles são os primeiros a compartilharem. Fulano é herói. Ah, meu Deus, eu não aguento. Ai. Isso aqui soa como música para os meus ouvidos. Tarcísio disse que a candidatura de Flávio está consolidando rapidamente e recusaria pedido de Bolsonaro para concorrer a presidente. Acabou. Era só isso, Tarcísio. Era só deixar claro. Era só deixar claro. Não, era realmente desistir. Tarcísio tava com o carrinho dele na pista. Chateado, né, governador? É isso, águas passadas. O governador nega ainda a discussão acalorada com Flávio Bolsonaro e alega que tem projeto de longo prazo. Teve discussãozinha acalorada assim, teve. Antes do Flávio gravar aquele vídeo pedindo da direita. Pode negar à vontade, todo mundo ficou sabendo. A gente sabe. Pode negar à vontade. Todo mundo ficou sabendo. Aí, Tarcísio não tinha ido ainda visitar. Aqui foi Tarcísio visitar Bolsonaro. Aí a Farinha Lima, o PIB brasileiro, já começou a ficar preocupado. Mobilização de empresários por candidatura de Tarcísio entra em compasso de espera. É aquela fase do luto, né? Tá em negação, mas já tá começando a entender que realmente fazer o quê, né? Parte do setor privado avalia que, embora seja nome forte, o governador estagnou para evitar embate com Bolsonaro. Executivos e donos de empresas consideram Ratinho Júnior e Eduardo Leite nomes capazes de crescer na corrida. Segue lá. Apoie. Pode apoiar. Aí, o dia passa. Aí na quinta-feira, Tarcísio visita o Jair. Na papudinha, Tarcísio relata a pressão de aliados a Bolsonaro e assegura que disputará a reeleição em São Paulo. Pô, tá fazendo isso? É, Tarcísio. Tem que entender como são as coisas, né? Você ficou brincando lá, com seu carrinho na pista, todo mundo vendo o que tava fazendo, papinho de CEO, postagenzinha descarada. Bolsonaro, por sua vez, Tarcísio foi chorar pitanga de um lado. E Bolsonaro, ó, beleza. Agora, ó, eu te reforçar aqui, viu, Tarcísio? Mais uma vez, só por via das dúvidas, é muito importante você vir para a reeleição. Você faz parte da nossa estratégia de São Paulo, para o nosso grupo político. De acordo com os relatos, o ex-presidente destacou que o campo conservador não pode abrir mão de manter o controle do Estado. Tarcísio respondeu que ele poderia ficar tranquilo quanto à sua posição e ao compromisso com a disputa estadual. Aí, Tarcísio sai de lá e fala, né? Tarcísio visita Bolsonaro e diz que vai entrar muito forte na campanha de Flávio. É só isso, pô. E não é só falar, né? Entrar também. Aí, bastou falar isso. E a gente fala já desses aliados, pelo menos um deles, Gilberto Kassab. Tarcísio decepciona aliados ao recuar para bolsonarismo. Visita do governador ao Jair joga pá de cal nas esperanças de entusiastas da candidatura do governador ao Planalto. E ficou claro, gente. Por isso que cancelou a visita naquele outro dia, né? Todo mundo ainda tinha um sopro assim, mas naquele sopro que o pessoal vê se ainda dava para não morrer afogado, veio a pesquisa da Atlas Intel e ali foi uma pá de cal. Aquela Atlas Intel foi um tapa assim de mão aberta na cara, que chega e faz zoada. Aí a turma da Globo fica até surpresa, Otávio Guedes citando o Paulo Figueiredo. Eu falei, minha nossa, o que tá acontecendo? São novos tempos. 29 segundos, escute só.
E o Paulo Figueiredo falou uma frase que eu achei interessante. O que aconteceu foi a capitulação dos tarcisistas. O que é a capitulação dos tarcisistas? Ou seja, o fim dessa perspectiva de poder para Tarcísio de Freitas. Hoje, o Tarcísio de Freitas não tem a perspectiva de poder de ser o próximo presidente. Tem a perspectiva de poder regional. Por isso que eu digo que ele politicamente, nesse momento, ele se apequenou. Não se apequenou. Ele só entendeu o seu tamanho, né? E que não dava para ele. Aí, os empresariados que colocaram em banho-maria, né, vamos ver aqui, né? Ih, a parte que não vai para lugar nenhum. Enfim, né? Apurações da Jovem Pan sobre a Faria Lima. E lá atrás, não, a candidatura do Flávio é um balão de saia. Vocês lembram disso, né? Se vocês não lembram, no mês que vem agora, 15 de fevereiro, tem o Atlas de dezembro. Aí lá vai estar, né, inúmeros relatos, notícias, postagens de rede social de toda aquela turma que falava que a candidatura do Flávio não era para valer. Aí agora já tá ali, ó. Faria Lima aceita Flávio à presidência. Pois é, né? Quem poderia imaginar? Bastou a palavra do Jair para colocar o seu filho Flávio Bolsonaro. E isso foi o suficiente para ele se tornar o grande candidato da direita bolsonarista. A sua palavra ainda é ordem definitiva dentro do campo bolsonarista. A Faria Lima subestimou o nome de Flávio Bolsonaro. Quero mostrar aqui pelo menos só metade desse vídeo. Escute só. Vou botar aqui na metade. Pera aí. Aqui, ó. Flávio Bolsonaro. A própria Faria Lima superestimou o poder de influência que eles têm. A Faria Lima, às vezes, é muito acostumada com a lógica do dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro é quem vai levar a melhor nessa negociação. Só que o dinheiro na política não é tudo, né? A Faria Lima tem o dinheiro, o Centrão tem as alianças políticas, mas isso não foi o suficiente para alavancar definitivamente Tarcísio Gomes de Freitas. Bastou a palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro para colocar o seu filho, Flávio Bolsonaro, e isso foi o suficiente para ele ser o grande candidato da direita bolsonarista. Então, ainda que Jair Bolsonaro esteja no seu pior momento político de todos, tá preso, tá inelegível, não tem mais tanto apoio da população como ele tinha antes, apesar de ter bastante apoio ainda, né? A sua palavra ainda é a ordem definitiva dentro do campo da direita bolsonarista. Ponto. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões versus a tia do Zap. A tia do Zap, paf. Pode vir aí com os bilhões, pode descer aí BTG, Santander, Itaú. Não dá, velho. Não dá. O poder do dinheiro ficou de joelhos para Jair Messias Bolsonaro, amparado pela tia do Zap. Choro é livre. Aí, já correram para outro lugar. Jantar marca adesão de figurões do PIB ao projeto presidencial de Ratinho Júnior. Tá lá, boa sorte. Aguardo vocês no segundo turno, viu? Vai ser igual a candidatura do Henrique Meirelles. É o que mais tinha dinheiro pra gastar. Não bateu acho que nem 1% dos votos. O Ratinho vai bater mais de 1%. Se é que vai ser candidato, viu? Na noite de quarta, Ratinho Júnior falou de seus planos para o país a um grupo de cerca de 20 empresários em São Paulo. O Vinícius até disse, né? Eu tinha curiosidade para saber quem são esses figurões da Faria Lima. Um deles se voluntariou para ser ministro do Ratinho. Pronto. Se fosse primeiro-ministro, era o André Esteves. Mas se for só ministro qualquer, aí não vai ser, não. O Dedé quer comandar o Brasil. Ele quer ser, sei lá, ele quer mandar sem ser eleito. Aí, avançando, para você entender sobre a insatisfação dos aliados de Tarcísio, e a gente falar do nosso querido Gilberto Kassab, né? O Gilbert Kassab. Tudo pra falar do Kassab, mas primeiro aqui vamos começar do Tarcísio. Vamos por partes. No momento, o martelo então está batido com Flávio Bolsonaro, candidato à presidência. Sim, com certeza. O senhor está na campanha. Qual é o papel do senhor na campanha, governador, especificamente? O mesmo que eu tive em 2022. Me
eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas ele falou diretamente sobre isso. No momento, o martelo está batido, Flávio Bolsonaro... Não, mas é porque não tem dúvida. Esse assunto não está em discussão, já está consolidado. Não tem dúvida com relação a isso. Não tem nenhum dissenso com relação a isso. Mas como que ele vai fazer isso? Estado de saúde do presidente, como é que o senhor achou? Ele está bem, ele está disposto? Sempre me preocupa, porque a gente vê ainda soluço, e aí tem aquela questão que, por um lado, tem que se administrar medicamento para controlar o soluço. Por outro, quando você administra medicamento demais, dá a tontura, dá o problema, ele perde o equilíbrio. Eu não tenho dúvida que o correto a se fazer neste caso, e veja, eu defendo sempre que a gente tem que ter apreço pela história. A gente está falando de um ex-presidente da República, uma pessoa que teve quase 60 milhões de votos, uma pessoa que procurou fazer o melhor sempre, uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu, uma pessoa que passou por uma série de cirurgias de abdômen, uma pessoa que tem comorbidades. Então eu defendo e vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa, para que ele receba o amparo e os cuidados da sua família. Valeu, gente. Tá bom? Valeu. Tá aí, portanto. Parabéns, Tarcísio. Teve uma postagem do Carlos essa semana que eu fiquei só de... Eu não ia montar em cima, né? Que eu já achei suficiente. Mas tem algumas coisas que falta uma certa malícia na direita, né? O Carlos se encontrou com o Tarcísio essa semana. Aí ele fez lá uma postagem, você aqui, né, com o eterno ministro e tudo mais. Aí uma galera ficou, tá vendo aí, vocês aí fritando o Tarcísio, isso, aquilo, outro, bababá, pipipi. Enquanto a direita analisava nessa ótica, tanto a imprensa mainstream, o consórcio, quanto a esquerda, o Demoro, eu acho que falou bastante sobre isso. Falou, cara, e totozinho, né? Que rasteirinha bem dada. Assim, eterno ministro, né? Ó, irmão, eterno ministro, sabe? Eterno ministro não é presidente. Eterno ministro. Deu um enquadro que foi elogio. Se o Carlos fez isso de propósito ou não, não faço ideia. Mas eu sei que ali já foi Deixa eu pegar aqui a postagem do Demore. Acho que o Demore falou sobre isso esses dias. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. O Demore eu tenho certeza que comentou. Eu tenho quase certeza que o Demore comentou sobre isso. Deixa eu ver aqui, ó. Quem foi que falou da história do eterno ministro? Eterno. Deixa eu botar aqui, eterno. Mais recente. Não achei aqui o Demore. Será que foi da pessoa? Não aqui. Por exemplo, aqui, ó. É humilhação, entre aspas. Eterno ministro, né? Carluxo. Aqui é um cara de esquerda, né? Principalmente reclamando. Mas se eu colocar aqui o eterno ministro, aqui ó, o Luiz Fernando falando aqui, ó. Eu sou bloqueado por esse cara. Deve ser petista. Deixa eu ver. Não, é liberal. É do mercado, por isso que eu tô bloqueado. Entendi, é do mercado. Mas chama eterno ministro. De coleira, o eterno ministro mostra o quanto é subserviente. O eterno ministro. Vergonha. O que é a mesma pessoa, Miranda Sá, o mesmo Sandro, comédia. Eterno ministro, eterno capacho. Carlos ontem fez uma postagem rotulando Tarcísio como eterno ministro. Para bom entendedor, ficou bem claro o que ele quis dizer com isso. Também já foi emparedado pelo Eduardo publicamente. Mas a direita ficou naquela... Na hora que eu vi, eu falei, que enquadro, viu? Que enquadro bonito que foi dado. Elogiando ainda, eterno ministro. Mas era só isso, cara. Tava de boa. Aí apareceu o aliado revoltado. Depois do Tarcísio finalmente aceitar que ele tem que ser candidato à reeleição. E acabou a brincadeira. Vamos trabalhar todo mundo junto para eleger o Flávio. Aí Gilbert surtou. Foi lá pro UOL lacrar. Eu tenho dito sempre ao governador, acho que é o pensamento dele também. É importante ter gestos de reconhecimento e gratidão a Jair Bolsonaro, mas ele precisa ter identidade. Uma coisa é gratidão, outra é submissão. Ô, rapaz, chama um cara de submisso? Relaxa aí, Gilbert. Vamos ver aqui o Kassabinho, o que é que ele tem pra falar. Tenho dito sempre ao governador Tarcísio, e eu acho que esse é o pensamento dele também, que é muito importante os gestos dele, as ações dele de reconhecimento, de gratidão,
porque isso mostra caráter, né? E ele é um bom caráter. Mas é importante que uma personalidade como ele, que é governador de São Paulo, que legitimamente tem as pretensões de comandar o país um dia, e se não tem, muita gente no Brasil quer que ele tenha. Ele precisa mostrar que tem a sua identidade. E identidade significa ser bom caráter, ele tem que ser evidentemente reconhecido, tem que estar sempre mostrando qual foi a importância do ex-presidente Bolsonaro na sua carreira, na sua eleição de governador, mas é fundamental que ele tenha a sua identidade. Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão. A submissão, que eu acredito que ele pensa assim também. Comentário desnecessário, né? Essa parada de submissão. Pegou mal, pegou tão mal que o cadeirudo deu no meio do Kassab. Decisão de ficar em São Paulo não é submissão. Rebate Tarcísio após falas de Kassab. Era só isso, Tarcísio, que eu esperava desde o princípio. Deixar claro, não dá pra servir as dois senhores, ou Jair ou Kassab. Daniela Lima, falta de movimento de Tarcísio é frustração pra Kassab. A gente tá vendo, Daniela. Se preocupe não que a gente tá vendo aí, né? Tomou no meio, mas no meio, viu? Bonita aí. Talvez essa foi a melhor fala de Tarcísio desde que virou governador. Foi dar no meio do Kassab, né? E a fala completa do Tarcísio, ele falou o seguinte, cara, é fácil estar do lado das pessoas, na baixa, mas gratidão e reconhecimento é no momento que o bicho tá pegando, que a gente tá na pior. Deu ruim, né, Kassab? Deu ruim. Aí depois Kassab ontem postou videozinho. Não, eu não quis falar que o Tarcísio é submisso. Não quis? Pelo amor de Deus, Kassab. Olha o tipo de vocabulário que tá utilizando. Aí, por conta, né, dessa consolidação, setores da política brasileira ainda teimam de achar que vão emplacar a terceira via. Mas tá ali. Centrão se divide, vira a página sobre Tarcísio e testa a candidatura alternativa na direita. É a turma do Kassab. Dirigentes do PSD dizem que o objetivo é tentar desidratar a candidatura de Flávio e chegar ao segundo turno. Não vão conseguir. E olha só, se forem com muita sede ao pote, ainda vão terminar com a pecha de traidores. Caso isso não ocorra, não há decisão a respeito de apoio a Lula ou a Flávio. A tendência, afirma o integrante da sigla, é a neutralidade, como ocorreu na última eleição. Não é neutralidade assim. Apoia quem vocês quiserem. E aí, estados mais bolsonaristas vão apoiar Bolsonaro, no caso o Flávio. Estados mais petistas vão apoiar o Lula. Ratinho Júnior defende indulto a Bolsonaro e expõe racha no PSD de Kassab. Racha por quê? Porque Eduardo Leite não é a favor de indulto. Ratinho Júnior, quando ele fala isso, ele tá mandando bem. Mas qual a chance de um candidato desse avançar quando depois diz que Ratinho cita polarização e diz que o país precisa de destravado? Aquele papo que a polarização, Ratinho Júnior, me ajuda a te ajudar, sabe? Tu acerta, não é nem indulto, tem que passar anistia, mas depois vem de polarização, cara. Ratinho diz que o Supremo devia dar exemplo e fala em reforma do judiciário. É aquela fala minha bomba também, né? Acho que o Supremo já está fazendo uma reflexão. O Fachin já está demonstrando que é necessário repensar as atitudes do Supremo. Sei não. Ele tem falado em código de ética, o que é um absurdo. Lamentavelmente, a Suprema Corte quer um código de ética, sendo que deveria ser um exemplo. Mas o ambiente em que estamos está tão ruim que o Fachin está dizendo, olha, vamos ter que colocar limites aqui no que está acontecendo no nosso poder e talvez também o próximo Congresso repense e faça uma reforma do Judiciário. Que isso aí realmente cabe ao Congresso. Uma fala como essa é melhor do que ficar falando de polarização. Melhor do que falar de polarização. Aí, quem apareceu aos 32 minutos do segundo tempo? Ronald Caiado. Ao lado de Eduardo Leite e o Ratinho Júnior. Eduardo Leite olhou assim, um olhar, não sei, viu? Fosse o Caiado, aí eu tomava cuidado. Esse olhar do Eduardo Leite aí, mordendo o beicinho, né? Esses cabelos, esse cabelinho de Stock Car, né? O Caiado lembra o Daniel Vorcaro, o nosso Paquito mais velho, um coroa arrumado. Eduardo Leite assim olhando pra ele, não digo nada, viu, Caiado? Mas enfim, ao lado de Ratinho Júnior e Leite,
Ronaldo Caiado anuncia filiação ao PSD. Ninguém tá botando muita fé na candidatura do Caiado. Já saíram matérias sobre isso. Caiado diz ter acordo com Caiado, Ratinho e Leite para a eleição. E o acordo é que, no início de abril, o PSD vai escolher o melhor candidato. Será um dos 3. O que é muito aberto, né? O que é o melhor candidato? O que pontua melhor nas pesquisas? O que tem mais viabilidade baseado em quais critérios? O que eu sei é que o mesmo Gadelha comenta aqui o seguinte, né? Por que o Centrão vê Caiado como carta fora do baralho? E já saíram algumas notícias sobre isso. O PSD na Bahia. O Otto Alencar, da CPI do Circo da Vida, já falou que na Bahia eles vão apoiar o Lula. E esse é um dos motivos que Caiado seria a carta fora do baralho. Enfim, caciques do Centrão vem como remotas as chances de Caiado ser o escolhido. O argumento é que a candidatura de alguém radical como o Caiado, veja só, viu? Você vê como o PSD é um partido de centro, porque o Caiado já é radical, o Caiado é centro-direita. Atrapalharia os planos eleitorais do Kassab. Atualmente, o PSD reúne políticos com as mais diversas posições. É um partido que não tem posição, não tem ideologia, é só um saco de gato maluco. Os filiados da região Nordeste costumam ser mais alinhados ao lulismo, enquanto os do Sul, mais à direita, é ao bolsonarismo. Então, colocar o Caiado meio que vai fazer o quê? Você tem um candidato a presidente e o Otto Alencar na Bahia tá falando campeão pro Lula, fica feio, né? Até pra imagem do partido isso fica feio. Eu sei que Flávio Bolsonaro comentou com seus aliados, ele já teria um acordo com o Ratinho Júnior, com o Zema. Eu acho que o Caiado também, inclusive o Tarcísio disse que o Tarcísio sai da papunia, fala com a imprensa dizendo que Bolsonaro elogiou o Caiado e tudo mais. Isso aí é melhor ficar quieto com isso aqui. Enfim, mas essa turma toda, no segundo turno, vai estar junta. Eu realmente acho que vai estar junta. Até o Aldo Rebelo deu entrevista, que saiu hoje na Folha de São Paulo, mas a gente não vai chegar a comentar em vídeo. Talvez comenta mesmo se der tempo. Não vai votar no Lula, falou, Deus me livre apoiar o Lula. Até o Aldo Rebelo, que tá marcando 1%, vai acabar votando no Flávio também. De acordo com os aliados, Flávio tem dito tem um acerto, né? E aí que eu falei da capa da Veja. É isso daqui. Essa capa da Veja, dizendo só vai restar um, a gente já sabe quem vai restar. É o Flávio. Mas a simbologia dessa capa é importante. Ela tá mostrando o quê? O Lula tá sozinho no campo dele. Não tem frente ampla. Não tem nem a terceira via. É uma eleição polarizada. Esquerda e direita. Acabou. Esquerda e direita. Não, esquerda e direita. É o que vai ser a eleição. Então aqueles ali que estão na direita, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, Flávio, Caiado, vão estar juntos. Pode chorar, pode se jogar no chão, pode gritar, vão estar juntos. Tá cada vez maior a chance do Flávio se eleger e se eleger com ampla maioria. Não sei, ampla maioria, eu tô forçando a mão, mas com maioria no Senado, eu acho que é uma possibilidade real e uma ampla bancada na Câmara. Não vai ter maioria. O Centrão seguirá sendo fiel da balança na Câmara dos Deputados. É um cenário, gente, que não tem o que fazer. Já aceita desde já, respira fundo, vamos eleger a maior parte de deputados possíveis que der, ainda que seja lacrador, que seja, sei lá, do clickbait, incapaz. Mas é melhor os incapazes da direita do que os profissionais do Centrão e os profissionais do PT. E acabou. Vamos tentar fazer o máximo que der. 150, 170, 200 se conseguir. Eu acho improvável fazer 200. Foco no Senado. O Senado dá para fazer 41. Alinhados, né? Não é direita. Daquele jeito que vocês sabem. Tipo Ciro Nogueira da vida. Eu tô me percebendo. Tá ficando feio pro Lula. Aí, entrando no relembrar e viver. Eu adoro esses momentos. Cafetão do Planalto. Caiado apaga insulto a Kassab nas redes após filiação ao PSD. Postagem do Caio de 2015. Tá ali. Kassab é o cafetão do Planalto. Agiu assim com o PSD, agora com o PL. E o Kassab é o cafetão. Caiado é o quê? Quem que trabalha pro cafetão?
Aí esse Thiago Sequini é centro-esquerda. Como o governador Caiado não sustentou a bronca e apagou o tweet, deixa aqui registrado sua publicação de 2015, na qual acusa Kassab de ser o cafetão do Planalto. A pergunta que fica é a seguinte: se o Kassab é o cafetão, quem seria Caiado? Fica a dúvida. Aí o pessoal foi atrás, né? O povo acha que internet não tem, né? O relembrar e viver. Aí são vários, ó. Constrangimento é a lista de crimes de Kassab, que transforma a política em negociata, corrupção e fraude eleitoral. É tanto constrangimento que os paulistas não votam em Kassab, homem sem posição, de caráter líquido, que se molda ao formato de poder. Aqui gabaritou, porque isso é o PSD. Kassab marcou antes de ser completo, né? Seu Marcondes Perillo. Pessoas de caráter líquido como Kassab, que se moldam à vontade do governante de plantão, chegam a ministro, é o atestado de óbito do governo do PT. Bons tweets, viu, Caiado? Bons tweets. Gostei. Aí, rapaz, eu postei o tweet do Kassabista, né? Kassab Cafetão. Pois Rodrigo Constantino, o nosso charlatão, não apareceu para passar pano pro Kassab. Logo ele que adorava chamar os outros de kassabista. Acusar todo mundo de kassabista. Olha quem é o kassabista agora. Aí ele coloca ali a notícia, né? Bolsonaro entrega medalha de imbrochável e comível morrível a Kassab. Aí ele vem. Pergunta básica. Interessa a quem apoia Flávio detonar agora Caiado e Kassab, que podem estar ao lado da direita no segundo turno? Não pode relembrar tweets? Não pode relembrar o que o político tá apagando? A nossa luta é o quê? É pela verdade? É pelo quê? E mais. Gente, a Anitta aqui coloca de forma bem clara. Ô, amiguinho, realmente acredita que faz diferença não bater no Kassab por causa de um segundo turno? Tu acha que é isso? Aí o Kassab fala: ai, Flávio, eu fui atacar na rede social, não quero mais ser seu amigo. Irmão, o Kassab quer cargo. Não quer carinho, quer cargo. E tu sabe disso. Mas prefere usar esse argumento ridículo para infernizar quem sempre esteve defendendo uma candidatura de um Bolsonaro. Aí, ele não se aguentou. Aí o charlatão volta. Vocês pregam apoio ao Columbre e liberal é... Pip. Aí a Anitta fala: ainda, irmão, nesse blá blá blá, supera, faz 3 anos já, e tu não achou outro motivo para responder? Fica farmando like, engajamento com o conteúdo das comissões, mas quer perder de pé votando em Zé Ruela com 5 votos, né, para não ter direito a nada. Aí você vê, né? Fala. Uma eleição que já estava garantida, que a única coisa que ia acontecer era perder de pé e ficar sem espaço para nada. Mas na hora que as comissões geram frutos, aí ele tá ali, ó. Complexo industrial da censura, o consórcio da censura. O que Mike Benz provou, com dados e números, é como nossa velha imprensa, com os checadores de fatos e o TSE, todos bancados pelo governo americano, atuaram para burlar nossas eleições. Golpe! Aí, agora ele vem, ó. Entendi. Vale se prostituir pro Centrão por comissões, mas não para ter votos e vencer a eleição. Aí o Kleber fala, né? Ô, irmão, vale se prostituir pro Centrão para ter votos e vencer as eleições majoritárias, mas não para ter a presença de comissões temáticas no Congresso. Tu vê que ele se refutou? Tu vê que ele acabou de se refutar, porque ele era o purista. Ele era o cara que fazia acontecer. Kassab não? Kassab nunca? Você lembra da campanha contra o PSD nas eleições de 2024, né? Aí o D'Agostinho fala: vem cá, por que lá atrás você era contra apoiar o Centrão e agora é a favor? É que mudou, né? E esse aqui pra mim foi o que melhor respondeu. Não é porque ele me cita não, mas que eu gostei mesmo. Ele falou assim: ó, irmão, você que não entendeu. Você usou isso um monte, esse papo aí do kassabismo, pra depreciar a galera que apoiou a decisão de Bolsonaro. A gente falando: pessoal, vamos botar, né, os pés no chão, vamos raciocinar, perder as comissões não serve de nada. É só discurso barato e vazio. Mas enfim, como eu, como outras pessoas. E aí depois você faz o mesmo para defender o Kassab, com o qual você usou contra o Kim. Só estamos mostrando o seu mau caratismo nisso, decepção. E aqui eu trouxe algumas postagens, né?
Ideia genial. O PL deve apoiar o governo Lula, conquistar 2 ou 3 ministérios e fazer uma gestão honesta à frente dos mesmos. Assim poderemos interferir nas decisões desse governo e evitar o mal maior. O que é que acham? Fazer parte do governo é uma coisa. Exercer o seu mandato como como senador, como deputado federal é outra. É outra completamente diferente. Aí tá ali, ó. Fora que ministro, o Lula demite quando quiser. O presidente das comissões, o Lula não demite. O Alcolumbre não demite. O Hugo Mota não demite o presidente da comissão. E você é independente para fazer o que você quiser dentro da comissão. Então, esse argumento não se sustenta. É um argumento de gente que quer emburrecer a população. E aí vem o charlatão. Isso se chama argumento ad absurdum, mas é inegável que traz um bom ponto de reflexão no momento em que tantos nos acusam de direita intergaláctica só por fazer oposição ao PSD e centrão fisiológico. Até onde deve ir o pragmatismo? Pois é, até onde que vai o pragmatismo, hein? É ele que diz. Abre o olho! Turma do sistema disfarçado da direita! Kassab e PSD nunca mais! E aí, irmão? Que charlatão, viu? Charlatão mau caráter. Bolsonaro diz que Tarcísio precisará pedir seu aval caso queira candidato em 26 e descarta Zema e Caiado. Isso mesmo, Bolsonaro. Mostra quem manda essa bagaça, seja quem tem os votos. Não permita que o Kassab e o Valdemar tomem conta do movimento da direita. Pois é, o Bolsonaro não tá deixando, irmão. A gente tá relembrando aqui, né? O Caiado, ficar espertinho. Andar na linha. Aí, né, fazendo mais uma postagem pra incomodar o caçabista. Rodrigo Constantino, o caçabista, né? Eu pergunto, bom dia, Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Poderiam dar a opinião de vocês sobre isso? PSD vai com Lula na Bahia, apesar de Caiado, diz líder do partido. Já bateu até foto ali pra botar com Lula, Kassab. Eu acho que são zero as chances do Caiado ser candidato. Agora, eu acho que tem uma chance do Caiado ser vice do Flávio. Acho que tem chance do Ratinho Júnior ser vice do Flávio. Acho que tem chance do Zema ser vice do Flávio. Enfim, sobre vice, até falei hoje de manhã pra mim, ontem à noite pra vocês. Gente, eu já tinha dito lá atrás, não acho que vai ter chapa pura, vai ser Flávio com Eduardo de vice, pra mim as chances de acontecer são zero. Eu sou bem realista nesse ponto. A gente já tem a cabeça de chapa. Eu não vou nem entrar nesse papo de vice, tô avisando pra vocês desde já. O vice que for apontado, eu só vou tapar o nariz e fingir que eu não tô vendo, a não ser que seja assim o nome do absurdo. Eu falo, meu Deus do céu, que vice é esse? Mas os nomes que já estão na pista: Caiado, Ratinho Júnior, Zema, que vocês já sabiam, já apareceu nas últimas horas a Semineto, uma deputada do MDB, que eu era pra ter olhado o nome, já esqueci. O Ciro Nogueira tava na pista, mas acho difícil. Ó, já foi, sabe? Eu sei dividir o pão, a gente já tem a presidência da República já. Eu consigo dosar minha expectativa e minha realidade. Aí, quer ver? Estamos chegando lá. Passar uns 10 minutinhos a mais do que eu queria no vídeo. 1h10. Tava passando no Twitter esses dias e a Maria Costa tá respondendo esse tweet aqui do Júnior. E depois a Tsuki complementa. Eu vou começar pela Tsuki. A Tsuki fala assim, ó: Dona Maria, um coração pra senhora pela defesa. Se sentiu representada. O problema de pessoas como o Júnior é tentar definir pessoas a partir de um recorte, como se um fragmento fosse capaz de representar a totalidade de alguém. Aí a Tsuki fala assim, né? Uma hora ficam me chamando de centrão. A outra hora eu faço parte do bolsonarismo radical, né? Uma hora o Rodrigo Constantino me acusa de caçabista. Outra hora eu sou bolsonarista radical. E assim seguimos, com parte da direita utilizando o mesmo rótulo daqueles que nos perseguiram e nos odeiam literalmente. A postagem do Júnior é a seguinte, ó: a questão é, a direita tem liderança de Bolsonaro ou pode ter outro líder? O bolsonarismo radical da Tsuki e outros desconfiam da legitimidade de qualquer outra liderança de direita sob o risco de acabar o bolsonarismo? Eu acho que o ponto não é esse. E a Maria Costa fala assim, ó: líder não se fabrica. Nós escolhemos quem seguir. A Tsuki não tem nada de radical, pois todo bolsonarista é igual a ela. Não adianta nos empurrar um líder.
nós seguimos quem confiamos. E eu sou uma das pessoas que faz sempre questão de falar que, bicho, gente, não adianta reclamar. O MBL é de direita. Não fala que é de esquerda. Não é um bom rótulo. Nando Moura é de direita. Danilo Gentili é de direita. Ratinho Júnior é de direita. Partido Novo é de direita. Eu não acho que é bom ficar usando qualquer tipo de rótulo adoidado. Cara, vamos tentar classificar as coisas muito mais para além dos rótulos, né? E tentar entender o Brasil para além da palavra direita vazia e esquerda vazia. Eu falo, gente, ó, tem esquerda lulista, tem esquerda antipetista, tem a esquerda nacionalista, tem a esquerda, sei lá... Enfim, eu vou tentando mostrar. Tem hoje uma esquerda realmente comunista, antipetista, e tem uma esquerda que é trabalhista antipetista. Elas são diferentes. Como? Eu não vou entrar nessas discussões agora. Na direita, você vai ter a direita do MBL, que está próxima do Gentili, estava próxima do Moura. Você vai ter a direita do Partido Novo, você vai ter os liberais da Faria Lima como um todo, você vai ter os bolsonaristas, você vai ter um movimento que, para mim, é anárquico no final do dia, né? Que eles acham que Bolsonaro não é pé na porta o suficiente para o que eles querem e que os liberais também não prestam. É tipo o Zé Cruzadinha de internet e totalmente anarquia. Você vai ter os libertários que não necessariamente vão estar com os liberais. Então tem vários grupos diferentes. E o ideal é que as pessoas comecem a entender quem é quem, para conseguir compreender melhor, explicar melhor e se posicionar melhor. E, de boa, saber o que esperar do coleguinha, sabe? Não criar muita expectativa. Às vezes também não odiar pelos motivos errados. Nem precisa odiar, né? E aí, rapaz, eu gostei dessa fala aqui do Kassab. Deixar as coisas de forma clara, eu acho importante. Kassab cita FHC como referência e diz que Tarcísio teria cenário ideal para a presidência. Quer ser o que ele fala do Tarcísio? O Kassab disse que ele, né? Ele basicamente quer que o PSD seja o novo PSDB. Ele citou mais de uma vez como referência o FHC. Meu Deus do céu. E não rechaçou a comparação de que o PSD poderia ser um novo PSDB na política, citando semelhanças no posicionamento dos partidos como opções de centro em momentos históricos. Ou seja, na hora que o globalismo vinha com tudo, na hora que viu, o PSD quer ser esse partido. O partido das elites globais contra o povo brasileiro. Aí quem compreende esse movimento e do porquê o bolsonarismo odeia quem se posiciona dessa forma, pra minha surpresa foi o Schuller, um liberal, um cara que era ligado ao PSDB. Não sei se ainda é filiado, mas já foi. Fernando Schuller afirma que uma das resistências que Tarcísio, Zema e Ratinho enfrentam, em parte da direita, é por terem uma agenda que lembra a do PSDB. Na visão dele, essa agenda tucana favorece o Lula. Do outro lado, você tem o Tarcísio, no caso do Ratinho também, seria o caso do Zema, talvez, ligados a outra temática, a temática econômica, a temática de desenvolvimento, a temática do modelo de Estado. Né? E isso leva, inclusive, o setor da direita a ter hoje, talvez, mais aversão à figura do Tarcísio do que, talvez, ao governo. Por quê? Porque lembra a agenda do antigo PSDB, a agenda do desenvolvimento, a agenda das privatizações, das concessões, do modelo de Estado, que foi a pauta brasileira durante 4 ou 5 eleições. Os 20 anos da disputa PT-PSDB, até 2014, a pauta era essencialmente econômica. Se a gente voltar à disputa Aécio-Dilma, era o tema do modelo de Estado. A partir de 2018, 2022, você tem a guerra cultural, esse tema, e 2022, especialmente o tema da democracia. Né? Na minha impressão, quer dizer, este é um tema que eu concordo aqui, ou pelo menos respondo um pouco à indagação da Adriana, na minha visão, se esta temática for o centro da campanha, favorece ao governo. Claro. Favorece ao Lula. O Lula está torcendo por isso. Da direita. Sabe? Mas ele fala assim um monte de coisa e conceitos que eu também... agenda do desenvolvimento. Não acho que o PSDB tem agenda do desenvolvimento. Mas são outros focos, né? Mas vamos lá. Carregador, esse case novo aqui do meu celular não consegue carregar mais meu celular pelo wireless. Eu já comprei outro case já. Uma raiva desse case. Mas eu vou botar no velho já daqui a um dia, porque o velho tá todo acabado. Ontem, Ontem não. Dia 27, né?
3 dias atrás, o Toque escreveu um texto legalzinho, que eu não vou nem levar, eu vou nem trazer o exemplo que ele coloca, para não criar confusão e dividir a direita. Mas os conceitos que ele aborda, eu acho que eles são importantes, sabe? Eu que martelo tanto a importância da gente se politizar, sabe? Criar um movimento mais maduro, mais organizado. Esse texto, eu acho que ele conseguiu colocar em palavras muitas coisas que às vezes é difícil de explicar. O que a direita é e sua pretensão de ser, contra a vontade de fulano, sobre a identidade do movimento patriótico. Esse é o título que ele deu. E ele fala o seguinte: pessoal, eu escrevi esse ensaio com 2 objetivos. Primeiro, esclarecer para vários internautas indignados, o povão que está com raiva, o motivo de sucessivas derrotas do bolsonarismo. Não de todas, mas porque às vezes a gente perde algumas posturas que a gente talvez pudesse, que se a gente mudasse, pudesse nos ajudar. E segundo ponto, apresentar uma distinção clara entre as direitas. Pois hoje não há qualquer separação entre a direita que quer politizar a população e reformar o Estado, e aqueles que comungam dos valores civilizacionais da sociedade aberta, tratando a política como uma guerra de símbolos e palavrório parlamentar. O jornalista que tomei como amostra é apenas um entre mais de uma dezena de tontos, que mal conseguem definir sua posição política. Não digo que qualquer um deles seja traidor, infiltrado, agente de algum serviço de inteligência, privado ou público. São simplesmente um bando de bobos alegres, que acham que política é movida por palavras mágicas e não por projeto de poder. É a turminha que adora, né? Me acusar, por exemplo, de ser duguinista, de estar a serviço da desinformação russa. É umas acusações absurdas que o pessoal faz. Eu prefiro só compreender como a direita é dividida em várias frentes diferentes. Essa discussão acho que ela é realmente relevante. Eu acho que no dia que a militância da internet conseguir interiorizar esse debate dentro da cabeça e usar isso como ferramenta durante o debate público para entender como as pessoas se movimentam, é onde a gente vai ter, cara, assim, como consequência, parlamentares que se posicionam melhores parlamentares, jornalistas mais coesos, coerentes. E aí o Toca escreve, né? O Brasil tem um debate público confuso e não dispõe de estrutura linguística para a comunicação entre pares. O que há é um obscuro emaranhado de ruídos que mais expressam e causam certa comoção afetiva, lava a alma, né? O cara tem uma conexão emocional, do que propriamente uma linguagem que permita definições, expressão de teses e conceitos. Mesmo assim, nós vemos influenciadores, políticos e anônimos cuspindo teses e diagnósticos que geralmente giram em torno da adesão a determinado grupo ou ação. Nunca há elucidação de um fenômeno ou mesmo a elaboração de um projeto político de longo prazo. Veja só, muitas vezes a direita pega palavras que você não sabe nem o que carrega de significado. Por exemplo, vou dar um exemplo de um personagem que todo mundo deve conhecer, o Superman. Não tô falando do Superman da direita não, do Mark Twain. Tô falando do Superman mesmo, lá da DC Comics. O Superman, por ser uma pessoa que todo mundo já viu, você vai pensar, pô, o cara veste a cueca por cima da calça, tem a roupa azul, tem um S no peito, ele voa, ele é super forte, sei lá, ele fica forte com a luz do sol, ele tem fraqueza com a kryptonita. É uma série de coisas, emaranhado. Mas quando você chega assim, rapaz, é o Superman. Passa um casal, é o Superman. Por que tá falando que é o Superman? Porque o cara é forte? Porque o cara tomou um tombo? Porque alguém jogou uma pedra verde nele? Porque ele tá vestindo a cueca por cima da calça? Então, tipo assim, você conseguir descrever o fenômeno, falar, olha, aquele cara tá com a cueca por cima da calça. Pronto. Às vezes falta isso. Ou, olha, aquele cara tomou um tombo porque jogaram uma pedra nele. Olha, aquele cara ali durante o dia trabalha igual um bicho, mas à noite não funciona. Ele só trabalha quando tá o sol. Então você conseguir explicar o fenômeno, normalmente, é muito melhor do que usar o Superman. Porque o Superman pode ser tanta coisa e às vezes pode não ser nada. Às vezes porque é Superman, porque o cara é feio de doer. Aí você fala, o que tem a ver? Exatamente isso. O homem não é assim? Chega lá o cara fala cheiroso. Por que o apelido do cara é cheiroso? Porque ele fede igual um macaco. Tipo isso, sabe? Então assim, a direita, quando usa o termo direita, o que é direita? Pode ser tudo, pode não ser nada. É tipo falar Superman. O que tá falando o quê? É o quê? Ele tá com cueca em cima da calça? Tá de roupa azul? É forte? É kryptonita? É o quê? É o quê? Vamos descrever
os fenômenos, vamos descrever o que a gente está vendo, do que ficar usando um adjetivo, né, uma palavra, um substantivo, que agrupa vários conceitos diferentes. No geral, não existe debate propriamente político no Brasil. No máximo, um germe de um debate incompreensível para o grande público de um lado e do outro, indivíduos, grupos e instituições tentando mover a opinião pública em favor deste ou daquele grupo de ação. O que acontece? Você fala assim, cara, não tem um debate ideal, eu prefiro isso daqui, olha, eu acho que o Estado tem que fazer isso, na infraestrutura a gente tem que fazer assim, 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 focar nas ferrovias, destravar isso, modificar isso, pode ler aquele marco, vai ter linha de crédito do governo, não, vai ser, sei lá, crédito privado, a gente vai fazer, sei lá, um abatimento de algum crédito, não sei. E o outro fala, não, a gente tem que fazer um projeto realmente de concessão, não tem que investir em nada, vamos, sei lá, leiloar tudo que o Brasil tem, qualquer coisa. Mas esse debate de ideias, ele não rola. O que tem é grupos, ame o Lula, odeio o Lula. Ame o consórcio, odeio o consórcio. Ame Dom Pedro III, odeio Dom Pedro III. Até com Bolsonaro, na maior parte do tempo, muita gente não consegue explicar nem porque gosta, nem porque odeia. Eu tento fundamentar. Porque o governo do Bolsonaro foi bom. E se teve uma coisa que desgostei, por que não? Por que podia ser melhor? Onde foi que a gente se atrapalhou e por quê? Não tem debate no Brasil. Não tem, gente. Essa é a real. Essa é loucura 24/7. Existem inúmeras evidências que comprovam esse estado de privação, mas há alguns elementos que me são particularmente incômodos. E falar sobre eles é o que me motivou ao desenvolvimento deste ensaio. Primeiramente, precisamos lidar com o fato de que um dos termos mais utilizados e utilizado de múltiplas formas diferentes, como porrete, como rótulo, como tentativa de descrever um movimento totalmente heterogêneo, de vários blocos diferentes, enfim, que de múltiplas formas de debate público, não tem um significante. Refiro-me justamente ao termo direita. O que é ser direita? Na boca de alguns influenciadores, o termo direita serve exclusivamente como rótulo excludente. Ele não é de direita, não tem os valores da direita, a verdadeira. É óbvio que os valores da tal direita nunca aparecem de forma articulada, jamais são debatidos e quase nunca são articulados em livros e ensaios. Tem algum livro aí para me ensinar o que é ser direita? São sempre elementos abstratos. É a liberdade. Mas a liberdade até onde? A liberdade de falar, tá? E a liberdade que a esquerda diz que é o meu corpo, minhas regras? Essa liberdade não, né? E a liberdade para fumar a chupeta do demônio? Aí vai... aí não pode. Assim, como é essa liberdade? Aí são conceitos abstratos. Economia de mercado. O que é economia de mercado? É André Esteves fazendo o que ele quiser, com as decisões da CVM caindo sempre como uma luva, Joelis Batista idem, é o quê? É Estado de... O que é Estado de Direito? Também ninguém sabe o que é Estado de Direito. É o Supremo, mandando e a gente obedecendo. Elementos que nunca viraram um plano de ação nas mãos do movimento bolsonarista, mas que sempre foram utilizados pelo tucanato oligárquico brasileiro. Direita também pode significar um emaranhado de valores contraditórios e abstratos que só fazem qualquer sentido diante de uma operação extremamente racionalista. Livre mercado, alguma coisa bonitinha e fofa do cristianismo, sem jamais levar em consideração sua tradição filosófica, moral, jurídica, teológica, redução do poder do Estado e outros elementos, né? O pessoal bota tudo isso. E um assinante da revista Caras listaria numa festa na churrasqueira, né, no seu condomínio. Geralmente essa quimera, além de se chamar de valores da direita, também aceita o rótulo de liberal conservadorismo. É uma perspectiva contraditória o suficiente para impossibilitar qualquer agenda política contrária ao projeto de sociedade aberta. Note que os defensores dessa quimera ideológica não propõem mudanças radicais no modelo de Estado ou nas instituições políticas. Eles podem falar o seguinte: a gente tem que impeachment o ministro do Supremo, tá? Mas e o judiciário como um todo? Você quer mudar o quê? Você não sabe nem o que ele quer mudar. Ele quer que tem que seguir a lei. Em tese, as decisões que são tomadas estão seguindo a lei, né? É o que eles dizem nas decisões. Mas falta definir quais são os papéis e como conseguir que esses papéis sejam cumpridos. No máximo, cobram uma redução do poder do Estado, sem jamais pararem para pensar que o poder pode muito bem ser exercido por grandes corporações. Você reduz o poder do Estado, mas o BTG segue com poder, a JBS segue com poder e talvez sem o Estado vai ter ainda mais poder.
Isso deveria ser o suficiente para nos fazer pensar se essa aberração racionalista não é mera adequação propagandista às demandas de retorno aos valores civilizacionais da cristandade. Como toda boa propaganda, esse papo furreco de liberal conservadorismo se espalhou pelos 4 cantos da internet e não demorou para aparecer na boca de influenciadores, com cara de ator de sitcom de baixo orçamento. Acontece que a realidade não se importa com a propaganda e inúmeros fatos públicos têm colocado em xeque essa ideia do liberal conservador, como a postura do Trump em seu segundo mandato, liberal conservador indo para cima do Fed, protecionismo na veia, difícil, hein? Os conflitos do bolsonarismo com a gente de mercado, todo mundo viu que a Farinha Lima fez e claramente tem interesses opostos aos idealizados pelos membros do movimento. As constantes tentativas de transferir o capital político de Bolsonaro a um tecnocrata aprovado pelo establishment. As evidências da articulação de interferências internacionais em pleitos do Brasil, de organismos multilaterais, bancos internacionais e todo esse establishment ligado, aos setores liberais. Assim, o liberal conservador, ele é uma contradição ambulante. Esses fatos, unidos às sucessivas derrotas do movimento patriótico brasileiro, geram um desconforto enorme dos espectadores da política brasileira. Sim, espectadores. Porque a direita ainda está de espectadora. A gente não tem uma militância organizada. Não temos um partido para chamar de nosso. Não temos um think tank que seja. Sempre foi organizada em torno da admiração de figuras importantes para a ascensão da oposição ao PT, sejam elas políticas ou intelectuais. E aqui cabe dizer, toda oposição efetiva à hegemonia esquerdista no Brasil nasceu pela pluma do Olavo, e não a única voz do debate público brasileiro que não esteja sob sua influência, seja reagindo negativamente ou replicando suas teses e discursos, mas sem jamais gerar uma organização devidamente política e muito menos uma agenda de longo prazo. Um projeto de país, por exemplo. O dado evidente de nossa realidade social, que tenta expor neste ensaio, é o seguinte: o que nós chamamos de direita não é um movimento político, mas a capitalização eleitoral de uma insatisfação social generalizada para com o PT e o sistema oligárquico de governança do Brasil. É o que eu digo, ser de direita é basicamente ser antipetista. Se você é antipetista e antissistema, tá contra o mecanismo, cara, tu é de direita, né? Mas uma galera de direita, né? E você vê que esse movimento é diferente. Não dá pra colocar na mesma sala Nando Moura e eu. Não dá. A gente não vai se dar bem. Tratar o bolsonarismo como um movimento que vai além da liderança de Bolsonaro, ou mesmo a direita como movimento político, é um erro crasso, capaz de macular toda a sorte de análise ou projeção sobre a política brasileira. Em síntese, a direita não tem uma doutrina, uma agenda ou um movimento político. Na verdade, acredito que usamos tanto o termo direita, pura e simplesmente, porque é o contrário e antagônico da esquerda. Só falar, eu não sou igual petista, eu não sou igual aos esquerdistas. Mas essa oposição, apesar dos personagens políticos e de algumas vozes identificáveis no debate público, não tem um debate sério sobre projeto nacional, reconstrução do Estado, uma agenda de longo prazo. Mas mesmo diante da falta de organização, falta de debate, falta de formalização, formação desse movimento social, ainda que seus integrantes, eleitores e apologistas o vejam como um movimento político, o fato é que ele ainda não é. Mas enfim, existe sim uma expectativa de que esse movimento, ainda não é o que a gente quer, tenha efeitos políticos sobre o Brasil. E aqui chegamos à pretensão que essa direita tem de ser um movimento político organizado, que ainda não é. E é justamente essa pretensão geral de formar ou fazer parte de um movimento político, ou simplesmente gerar efeitos políticos, que acaba alimentando a crença de que a direita é um movimento político organizado. Aliás, existem crenças simplesmente absurdas a respeito do mandato de Bolsonaro, suas possibilidades enquanto presidente e o quadro geral da política brasileira no período. Isso aqui eu fico maluco. Alguns acreditam que Bolsonaro foi frouxo e não utilizou todos os meios que estavam disponíveis. Isso é coisa de maluco. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, que gente maluca. E a governabilidade era relativamente fácil, e aí Bolsonaro brigou com o Rodrigo Maia, não quis passar as grandes reformas, enfim, né? E ele cometeu erros por falta de bravura. Ele não foi bravo o suficiente. Ele não ouviu os conselhos do Olavo. Ah, velho. Dá uma surra em quem fala isso. Tal afirmação
é simplesmente absurda e afronta o bom senso. Basta ver a quantidade de conflitos que Bolsonaro teve com o establishment brasileiro e com membros do seu próprio governo. O grupo que chegou ao poder com Bolsonaro não era homogêneo e muitos não estavam dispostos a seguir ordens ou respeitar a hierarquia. Vide o Castelo Branco, da Petrobras. Bolsonaro teve que demitir no final do dia. O cara tava socando aumento, velho, o custo não aumentava, só que o barril de petróleo tava mais caro, ele tava querendo boletar por dividendos gordão, aquele dividendo gordo, e por acionista minoritário. Foi isso que aconteceu na época. Fora todos os outros, fora Bebiano, fora Santos Cruz. A gente queria ser mais realista que o rei. Quando você pega o governo Bolsonaro, tinha a ala militar, o centrão, os lavajatistas, os liberais, a galera da máquina, que é concursado, a ala ideológica. Só que eu já contei 6 grupos diferentes, que não eram amigos. 6 grupos! Mas, não, o Bolsonaro não foi bravo o suficiente. Aí some isso, a falta de organização do movimento popular, a ausência de uma militância, a falta de programa político claro e a crise do presidencialismo de coalizão. Pronto. A imprensa contra, que também não está ali, o judiciário. O momento da posse de Bolsonaro já era caótico em termos institucionais, pois foi um mensalão que esvaziou a legitimidade da classe política e tornou cético o eleitor comum quanto ao sistema de representação e eleição das instituições nacionais. Todo mundo era bandido, ninguém prestava. Também alguns creem que existe um determinado agente político que dobra suas apostas pura e simplesmente por coragem e bravura, sem que tenha qualquer suporte institucional ou agenda de longo prazo. Pura e simplesmente um desejo de poder irrefreável e uma coragem avassaladora. E se tiver muita coragem, ele vai vencer. Também é preciso pontuar que tal percepção só pode ser fruto de grave atraso mental. É que eu dei risada. Fruto de privação de acesso à água limpa na primeira infância, amor parental ou consumo de proteínas e aminoácidos essenciais. Gente que é afetada mesmo, viu? Mas é preciso admitir que é peculiar na história humana que o movimento social da proporção do bolsonarismo não consiga transmutar tal insatisfação social em efeitos políticos. Na verdade, é uma vitória política esmagadora. Os escravos em Roma, com toda certeza, partilhavam em algum nível a insatisfação com o sistema econômico e político de sua época, mas essa pretensa unidade de percepção raramente era capitalizada por uma liderança, o que sempre impossibilitou um levante. Também é perceptível que líderes do século XX chegaram ao poder com apoio popular relativamente inferior ao alcançado por Bolsonaro. Bolsonaro atraía multidões, teve votação avassaladora, sem gastos substanciais ou estrutura partidária, o que evidencia uma inegável popularidade em todas as camadas sociais do Brasil. Tal apoio popular foi inutilizado pelo establishment brasileiro, dada a tendência contra-majoritária e burocrática das instituições. Tendência que começa a ser imposta após o Tratado de Versalhes e culmina no nascimento da ONU, no multilateralismo, nos demais dispositivos de governança global, a agenda globalista como um todo, que visam justamente a despolitização das decisões. Se tira a política e traz a técnica. E a redução do cidadão a mero espectador da implementação de um governo burocrático mundial. O governo Bolsonaro precisou se sustentar diante das investidas do complexo de ONGs, governos e instituições supranacionais que compõem esse projeto de governo mundial. O governo Bolsonaro precisou se sustentar contra o establishment nacional aliado a essas forças internacionais e defendendo seus próprios interesses, além de precisar lidar com a falta de homogeneidade e de apoio do seu próprio grupo. Que ainda que seja uma força heterogênea, mas pelo menos está apoiando. No grosso, nem isso. Em síntese, o bolsonarismo ainda é um movimento social, mas suas lideranças, simpatizantes e apologistas têm o interesse e a pretensão de que esse movimento se torne-se político. Não só ser um movimento social, um movimento político, organizado, com hierarquia, projeto, pautas mais claras. É inegável que há a pretensão de que essa insatisfação capitalizada e organizada confronte o projeto da sociedade aberta, o projeto globalista, né? O petismo e demais forças políticas que se beneficiam da escravidão do Brasil. Mas para realizar essa pretensão, é preciso fazer desse movimento social caótico e sem forma definida um movimento político hierarquizado, com agenda, discursos compreensíveis, tanto para a sociedade, mas também para os membros do movimento. O bolsonarismo, ou se quiser direita, não cumpre nenhum desses quesitos, pelo menos até então. E para chegar a esse ponto, são necessários elementos que ainda não se fazem presentes. O que há, no momento que a gente tem, são parlamentares, cidadãos revoltados,
sem a capacidade de se expressar de forma discursiva e teórica, e vivendo uma luta supostamente política que gira em torno do palavrório público e do simbolismo, sem jamais construir e articular meios de ações reais. Note-se que há um cabo de guerra no movimento bolsonarista. Enfim, preciso concordar aqui com o Olavo. Não há direita sem Bolsonaro. Entenda que estou me referindo ao que convencionalmente chama de direita. Enfim, tem uma guerra no movimento bolsonarista, em que alguns puxam o movimento por um caminho de acomodação de lideranças dentro do sistema, sem qualquer mudança substancial. Isso diante de uma pequena parcela do movimento que procura, de fato, confrontar o establishment e politizar o movimento. Inclusive, estamos assistindo a tentativa de martirização de outra liderança que, nessa guerra discursiva e simbólica, tenta capitalizar a popularidade do bolsonarismo para si. Mas apesar do cabo de guerra e dos atrapalhos dos supostos direitistas, o movimento bolsonarista está se politizando, está clareando as suas convicções, está melhorando a forma como ele descreve os problemas, consegue explicar melhor as coisas, né? Consegue dosar e escolher melhores palavras e caminhos a depender com quem ele está conversando. Entendemos que é um processo em que uma massa de pessoas ganha clareza em suas convicções e escolhe lideranças segundo essas, mesmo que esse processo seja complexo e lento, mas já está em andamento. E aí, só para terminar, aí ele entrar no campo lá que ele pega uma pessoa, um grande jornalista da direita, para mostrar como esse cara imbeciliza as pessoas. Eu nem vou pegar quem é. Esses agentes que visam pura e simplesmente a acomodação de lideranças e uma guerra puramente narrativa, simbólica e eleitoreira contra o establishment são uma das causas do atraso do movimento. É a galera que fica lavando a alma. Lava muita alma, mas não entrega nenhum tipo de resultado. E quem tá tentando trabalhar para conseguir entregar um resultado, a gente falou muito do Banco Master nesses dias. Falamos muito ontem da CVM. O presidente da CVM renunciou depois de Felipe Barros, usando da estrutura de Estado que ele conquistou, que foi a presidência da Credem, chamou o cara lá, começou a expor um monte de coisa, relações, e para que o irmão dele tinha conexões. Aí, irmão, o cara renunciou. Então, assim, sabe? Começando a ocupar posições de poder. Mas se dependesse de uma turma, a gente não ia ter isso. Porque o importante é perder de pé. Melhor do que ganhar de 4. Mas enfim, para esclarecer como e por que estão tão errados, escolhi uma amostra para que seja objeto do nosso estudo. Não vou entrar na amostra. E aí lá para frente ele meio que encerra falando o seguinte: entenda, leitor, este ensaio não visa rotular ninguém como inimigo, como objeto de estudo, muito menos expurgar as pessoas da direita. Eles são de direita. É pura e simplesmente sobre criar uma distinção entre quem quer tomar o poder através dos meios políticos e vê legitimidade nisso, e quem é adepto do conceito de civilização de governo burocrático científico. Os primeiros podemos considerar conservadores, por sua tentativa de romper com os valores civilizacionais iluministas e considerar o cristianismo como uma cultura complexa, ampla e dotada de tradição jurídica e política apta para ser posta em prática na vida pública nacional. O segundo grupo pode ser categorizado como sem-direita ou liberais de direita, pois é certa virtude na sobreposição dos valores neo-iluministas que criaram uma nova tendência moral, institucional e política segundo as ambições do Tratado de Versalhes. Para tentar trazer só esse tema, os valores cristãos e tudo mais, vocês entenderam uma coisa. A Igreja Católica, ela tem uma agenda, ela tem uma doutrina. Se você pegar e começar a estudar a doutrina social da Igreja, a Igreja Católica critica o comunismo. Essa parte acho que todo mundo conhece. Mas a Igreja Católica também critica o liberalismo. E aí? É isentão? Não, não é isentão. Quando a gente aqui comenta em vídeo, olha pessoal, você não é obrigado a ser liberal ou comunista. Tem vários caminhos e escolas diferentes. Aí eu sempre cito a escola do List, que é basicamente a escola do Alexander Hamilton, tudo mais. Fala, cara, é outro caminho. É o caminho que o Trump vem adotando lá nos Estados Unidos. E tem gradações entre o Adam Smith e o... Entre o Adam Smith e o Marx, você vai ter, sei lá, o List no meio. E do List pro Adam Smith tem gradações. Do List pro Marx tem outra gradação. Então, pensa, reflete. Só que aí agora você vê, né? Agora você tem que defender o Kassab. Agora você tem que defender o Kassab.
E as pessoas não sabem assim nem explicar por que você tem que defender o Kassab. Até a explicação emburrece. Porque o Kassab tá pouco se lixando pro que falam dele. O Kassab tá interessado em poder político real. Se tiver poder político real, possibilidade de ascensão ao poder, o Kassab vai te apoiar. O Kassab vai deixar de ter um Ratinho Júnior como vice porque os bolsonaristas relembraram um post do Caiado de 2015. Tu consegue compreender isso? Assim, vamos se tornar um movimento mais organizado, mais inteligente, ou menos burro, né? Chame do que quiser. Vamos aprofundar o debate, vamos criar algum debate, sabe? Vamos raciocinar, vamos pensar em coisas diferentes, né? Tentar olhar para o Brasil sobre outros ângulos, talvez fora da caixinha que o pessoal tanto gosta de falar. Eu acho que isso ajuda a gente, só soma. Enfim, eu fico por aqui. Ficou muito mais longo do que eu esperava, mas eu acho que esse texto, ele é bom. E lê lá na íntegra. O Toca ficou de escrever até uma parte 2 sobre esse processo. Enfim, né? Eu acho que não é só sobre apenas se informar, é sobre raciocinar melhor, pô. Saber explicar melhor as coisas, sabe? Saber sentar na cadeira e explicar as coisas. O Superman. Por que Superman? Porque tá com o cueca em cima da roupa? Porque tá com a roupa azul? Porque voa? Porque é forte? Por causa do sol? Por quê? Vamos tentar explicar melhor do que ficar procurando uma palavra para rotular algo. A rotulação não é tão boa. Vamos tentar cada vez mais descrever as coisas. Descrever as coisas. Porque esses rótulos, bicho, no final do dia, eu já falei, eu não faço nenhuma questão de ser chamado de direita. Sou bolsonarista. Por quê? Porque eu gosto do Jair, irmão. Se o Jair falar pra plantar bananeira, eu vou plantar bananeira. Não é 100% assim, não. Se eu falar assim, plantar bananeira, eu vou fingir só quando eu ouvir, vou pagar de louco. Mas na maior parte do tempo, eu acredito no Jair e acredito nos resultados. Eu uso aquele princípio básico. Não gosto de dar aquele argumento religioso, mas assim, conhece uma árvore pelos frutos. De todas as lideranças da direita que eu vejo aí, que fica lacrando na rede social, a única liderança que eu vi aumentar o número de pessoas em posições de poder e conseguir exercer poder e trazer algumas vitórias se chama Jair Messias Bolsonaro. E a gente pode debater sobre isso com fatos e descrição, sem adjetivos, sem ficar lacrando. Eu consigo apontar inúmeras coisas e explicar por que Jair Messias Bolsonaro é o meu líder. Se gosta do meu trabalho, vou mandar todos os vídeos que eu dei pela no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, vai se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde, além das notícias, todas essas discussões também estão lá. A gente fez agora no dezembro mesmo uma discussão sobre o projeto 2025 do Trump e sobre aquele plano de segurança nacional, estratégia de segurança nacional. Estratégia de segurança nacional. E eu falava, tem um capítulo que chama Existe um outro caminho, ou já existe um outro caminho, para trazer essas discussões e tentar fomentar, né, o debate, trazer ideias que movem o mundo e que fé em Deus moverão o Brasil. Que ele ganhe, beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Me perdoem pelo tamanho do vídeo. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!